Olá, terceiro ano do ensino médio. Terceiro ano, como vão? Eu espero que não tenhamos uma apostila 3, porque aí é sinal de que nós voltamos para a escola, né? Mas voltar ao normal é uma coisa que eu acho difícil por enquanto. A gente está nessa expectativa, né, de retorno, mas infelizmente não depende de nós, então nós temos que ter uma certa paciência e ir trabalhando dentro das nossas possibilidades, certo? Mas espero que todos estejam muito bem e mandem sugestões de vídeos, sugestões para a gente ir fazendo para não deixar esse pique cair e para tentem pensar um pouquinho para além dessa questão da pandemia, pensar um pouquinho, fazer alguns planos a médio prazo, né? Porque tem a ver com o futuro de cada um, né? E com uma possibilidade não apenas profissional, mas de crescimento pessoal. Então eu sei que é um momento muito difícil, muito chato. É o terceiro ano, é o último ano na escola, que é para ser um ano de confraternização, de brincadeiras, né, de estudo também, mas é um ano especial e ficou prejudicado, né, por causa dessa pandemia. Mas vamos tentar superar dentro dos recursos que nós temos e acreditar que, né, que teremos um belo retorno aí, certo? Então, nessa nossa semana 4 da apostila 2, que espero que seja a última, né? Como eu falei, a gente entra nas páginas 88 e 89 do nosso livro didático. O assunto é o New Deal, ou o novo acordo, aquele acordo que tirou os Estados Unidos do buraco da grande crise de 1929, como nós vimos na última aula, a crise financeira do capitalismo liberal. E o cerne, o centro dessa crise tem a ver com o papel do Estado e a iniciativa privada. Então nós temos dois grandes setores em toda a sociedade moderna, não é? E principalmente a partir da segunda revolução industrial ali em 1850, que é na sociedade capitalista você vai ter o, o Estado, que é o chamado poder público, não é? O poder estabelecido, e a iniciativa privada tem a ver com toda a mentalidade, o universo burguês, né? As empresas, a propriedade particular. Né? Então, todo tipo de empresa, de propriedade, de grupo administrado por homens e mulheres que não têm ligação direta com o poder público, né? Que tem a sua iniciativa própria, que gera riqueza, que gera empregos, que gera serviços, que gera produtos, mercadorias. Né? Então, o setor público e o setor privado. E o século XX ele traz muito fortemente a ideia da a discussão da função do Estado na sociedade. Né? Afinal de contas, qual é o papel do Estado, do poder público constituído numa sociedade? Nós temos vários tipos de Estado ao longo da história. Lá no Egito Antigo, na Antiguidade, nós tínhamos o Estado teocrático, o faraó, os funcionários do rei que cobravam impostos, o Estado que pune, o Estado da autoridade absoluta, o Estado em que não havia separação entre a ação dele e a religião, era uma coisa só. Muitos desses estados, a autoridade religiosa era autoridade política e a autoridade política era autoridade religiosa e etc. Né? Mas na Idade Moderna nós vamos ter o fim desse tipo de estado e o último desses grandes estados que vem da Antiguidade, depois da Idade Média e que se estabelecem, que se fortalecem na Idade Moderna, que era o estado absolutista, o estado em que o rei governava com poderes absolutos, com uma corte nobre ali fazendo as suas alianças político e militares. Né? Então tinha a questão das dinastias, das famílias e uma série de outras questões. Mas isso é uma característica do Estado antigo. O Estado moderno tem a ver com essa parte do absolutismo, né? Mas esse Estado absolutista ele se encerra definitivamente
no século XIX, em alguns casos no século XX, como no caso da Rússia e da Revolução contra o czarismo na Rússia, o Estado absolutista na Rússia, ele resiste há muito mais tempo, né? Então, no século XX, a questão é qual o papel desse Estado? O Estado que vem com as revoluções é o Estado burguês, o Estado em que há a igualdade jurídica, a igualdade pelas leis, todos nós somos iguais perante as leis, né? A ideia da liberdade econômica, a liberdade para a livre iniciativa, para ter sua propriedade, né? E aí com as revoluções burguesas, Revolução Americana, Revolução Francesa, a ideia de que o Estado existe para garantir os direitos individuais e entre esses direitos individuais o direito à propriedade privada, por isso são as revoluções burguesas, é uma mentalidade burguesa, né? E o século XX entra com novas discussões sobre o papel desse Estado da democracia burguesa, esse Estado burguês. Porque aí essa ideia da igualdade traz outras ideias juntas, né, que são ideias de ampliação dessa igualdade para além de uma igualdade apenas pela lei, ou uma igualdade política. Passam a existir novas ideias sobre igualdade social e igualdade econômica. E aí a gente já está entrando numa vertente, por exemplo, do socialismo, que seria a busca por uma igualdade absoluta ou mecanismos de diminuir ou de acabar com a desigualdade na sociedade. Então nós vamos ter aí uma grande discussão sobre as relações entre capitalismo, Estado, democracia e grupos sociais. E a crise de 1929, ela é uma crise que comumente é atribuída à questão da falta de Estado para regulamentar a relação entre empresas, bancos e sociedade civil. Essa análise é uma análise das mais simples, tem várias outras análises muito mais complexas sobre essa questão, inclusive alguns mais voltados para a ideia do liberalismo, que dizem que na verdade foi a interferência do Estado no início da década de 20, facilitando o crédito ali nos governos do Coolidge e do Hoover, né, que são presidentes ali da década de 20 nos Estados Unidos. Eles agiram usando o poder do Estado anteriormente, e isso que gerou a crise. Quer dizer, eles invertem a ideia mais comumente lida, né, de que foi o setor privado foi deixado muito solto, sem controle. Então você teve uma expansão enorme de crédito na década de 20 nos Estados Unidos. Vale lembrar que os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial com todo o lucro do mundo, superaram a Inglaterra no ponto de vista industrial. Ali em 1921, 22, 50% da produção industrial do mundo era de território americano. Né? Então, quer dizer, os Estados Unidos é responsável por 50% da produção industrial do planeta na década de 20. Então, existia uma Belle Époque americana, aquela ideia da American Way of Life, a prosperidade, a expansão do crédito, a facilidade de compra de móveis, de automóveis, de produtos. Né? Então, esse século, a década de 1920 foi uma década de ascensão dos Estados Unidos. Esse setor privado se expandiu, bancos e empresas e abrindo caminhos e tal. Só que chega em 1929, essa grande crise, né, essa grande quebra da bolsa em Nova York, que tem um efeito dominó e que essa expansão muito rápida mostrou que não existia ainda uma base bem construída para conseguir absorver todo o crescimento econômico. O negócio desaba. E com isso leva boa parte dos países que haviam recebido empréstimo dos Estados Unidos, entre eles a Alemanha, por exemplo, né? E os Estados Unidos começam a cobrar estes grandes empréstimos e esses países não tinham como pagar. Outros países foram deixados de lado porque os americanos não tinham mais como comprar produtos, como é o caso do Brasil. Então a nossa economia do café foi lá para baixo. E outros países,
a mesma coisa. Ou seja, essa economia mundial estava toda ela interconectada. E aí entramos na década de 1930 com esse baque enorme uma crise de fé nessa economia capitalista liberal, né, nesse liberalismo, nessa ideia do Estado mínimo ou do Estado que não interferia na economia, que não interferisse na economia, mas o fato é que o setor produtivo privado não encontrou alternativas suficientes. Essa democracia burguesa liberal não encontrou alternativas próprias suficientes para se reerguer dessa grande crise de 29. Então veja que nós estamos falando que não é uma coisa assim, né? De uma hora para outra. Então se passou 1929, foi no final de 1929, né? 1930, 1931, 1932, e aí em 1932 ocorreram eleições presidenciais nos Estados Unidos, e o candidato eleito foi o Franklin Roosevelt, até então governador de Nova York. O Roosevelt, ele é um candidato democrata e ele apresentou uma plataforma de reformas de acordo com os estudos do economista inglês John Keynes, John Maynard Keynes, e esse estudo do Keynes, né, o keynesianismo, ele trazia uma proposta de um Estado intermediário, né, um Estado não era uma proposta socialista, né, não era uma proposta de um Estado que controlasse a economia e estabelecesse uma economia planificada naquele modelo do Estado soviético, certo? Mas ele também não era um Estado que continuasse a ser um Estado mínimo de acordo com os princípios clássicos do liberalismo. Então ele é um Estado intermediário, digamos, um Estado que vai regulamentar boa parte da atividade econômica, regulamentar e fiscalizar a atividade bancária, o controle da oferta de crédito, o controle de empréstimos, o controle de taxas de juros, o controle de parcelamentos, todo tipo de atividade comercial vai ser regulamentada pelo Estado, fiscalizada pelo Estado, certo? Dependendo do setor, com maior ou menor atividade, maior ou menor força de lei, né? Alguns setores vão funcionar mais livremente, outros com maior fiscalização. Então isso era um ponto do Estado keynesiano, adotado pelo Franklin Roosevelt no New Deal, né, nesse novo acordo. E um outro ponto é a questão das grandes obras. O Estado ele vai tomar para si a função de um agente promotor de desenvolvimento econômico e social. Então o Estado vai ter empresas, né, empresas estatais que vão criar obras, principalmente obras de infraestrutura, como estradas, portos, aeroportos, energia, né, geração de energia elétrica, todo tipo de infraestrutura mínima necessária a um país. Então você gera grandes obras, usinas, represas, etc., né, abrindo estradas, e com isso você gera emprego. E com essa geração de empregos, você absorve a população que está desempregada, você cria renda e essa população passa a ter poder aquisitivo para comprar produtos produzidos pela iniciativa privada. Quer dizer, você começa a fazer novamente a economia girar, você começa a investir no setor produtivo, gera empregos, mais gente empregada, mais dinheiro circulando, mais estímulo à produção, então você você renova a engrenagem. Foi uma maneira de manter o capitalismo, né, o sistema capitalista em funcionamento, mas também uma renovação na crença capitalista, mas com uma modificação do papel do Estado
no sentido do Estado também se tornar um agente capitalista no sentido do estímulo à produção, certo? E outras leis que vão se aproximar de algumas pautas socialistas, mas que não vai ser o socialismo, né? Algumas leis muito estimuladas, principalmente por movimentos de trabalhadores, operários, como leis de seguridade social, direito à aposentadoria, salário mínimo, né, direito à folga, seguro-desemprego, né, seguro-desemprego. Quer dizer, se o empregado ele é despedido, ele recebe parte do salário dele é recolhido pelo Estado, e quando ele, né, sendo despedido, sendo demitido, ele tem a segurança de que durante aquele período de tempo, de alguns meses, ele pode procurar um outro emprego com mais calma, sem se desesperar, porque, né, aquela parte do salário ele vai receber agora para ser resgatado. Claro que existem vários, né, problemas no gerenciamento do Estado. Você pode falar, mas isso não funciona, isso tal, né? Mas a gente está falando dos princípios que nortearam aquele momento, e o New Deal, que é esse grande acordo do Franklin Roosevelt ali, quando ele é eleito, né? Então ele começa a implementar isso a partir de março de 33, quando ele toma posse como presidente dos Estados Unidos. E essa adoção do New Deal vai ter repercussão no mundo inteiro, porque na verdade a gente está falando, como no início do nosso vídeo, da nossa aula, da revisão do qual é a função do Estado, qual é a função, qual é o papel do Estado, né, da existência do Estado, da natureza do Estado. E aqui no Brasil nós vamos ver, com a chegada do Getúlio Vargas ao poder, também essa visão do Estado promotor do desenvolvimento, do Estado que vai garantir esses direitos sociais, né? Direitos aos trabalhadores. Mas no caso aqui do Brasil, o nosso Estado do Getúlio, né? O nosso Estado novo, que é o período a partir de 1930, ele vai se aproximar muito do modelo do Estado do fascismo italiano, que é esse Estado maior, que é esse Estado que é maior do que esse Estado do New Deal lá do Roosevelt. Então esse Estado getulista, ou varguista, né, o varguismo, ou getulismo, mais o varguismo, essa ideologia brasileira, vai ser um Estado muito maior, um Estado muito mais centralizador, um Estado muito mais ligado, portanto, a essa influência do fascismo, um Estado, não, claro, longe de ser um Estado totalitário, né, um Estado totalitário que a gente pode caracterizar a Alemanha nazista e a União Soviética stalinista. Né? Então, o stalinismo e o nazismo alemão foram estados totalitários, mas certamente o Estado aqui do Brasil da década de 30 era um Estado autoritário, um Estado muito no modelão do fascismo italiano, com várias influências e várias ligações, né, com essa ideologia. Mas de todo modo, dentro dessa nossa leitura aqui, é essa revisão do papel do Estado. Né? Então, um Estado muito mais presente, um Estado muito mais regulamentador, centralizador, atuante e, inclusive, com essa questão do Estado mais atuante, a ideia das liberdades individuais, a ideia da livre iniciativa, a ideia da liberdade econômica, ela diminui. A questão é a qual grau ela vai diminuir. Então nós vamos ter essa diferença, e o New Deal dos Estados Unidos é esse momento, portanto, de revisão, como o próprio Roosevelt dizia, do progresso social, que ele coloca essa questão do Estado se atualizar também. Não apenas a iniciativa privada no mundo capitalista e numa democracia liberal, mas a necessidade do Estado se fazer mais presente, principalmente para aqueles que mais necessitavam. Seriam os trabalhadores, os mais pobres, as pessoas que estavam
de fora ou que estavam na base do sistema capitalista, lá na ponta da produção do mundo do trabalho. Então, sobretudo para essa massa que gerava essas riquezas, o Estado tinha que se fazer mais presente. Então, é nessa leitura que nós vemos aí a crise de 1929 e o New Deal, esse grande acordo e essa grande revisão do Estado chamado Estado keynesiano, certo? Então é isso. No mais, a atividade também é bem tranquila. Tem um texto do Roosevelt, né? Fala dos dois ex-presidentes, os dois presidentes anteriores ao Roosevelt, o Coolidge e o Hoover, e a visão deles sobre aquele momento de euforia e de expansão do capitalismo americano. E em seguida um texto do Roosevelt, um pronunciamento do Roosevelt falando que sobre esse progresso econômico não acompanhou o progresso social. Então, havia essa necessidade, portanto, do Estado se fazer mais presente para garantir que, ao lado do progresso econômico, também existisse um progresso social, certo? Então é isso, gente. No mais, espero que seja, como eu falei, a nossa última apostila, que nós retornemos o mais breve possível, com muita saúde, saudade de todos vocês e, com certeza, assim que a gente retornar, a gente fará grandes viagens por aí, né? A gente pode acampar, fazer um monte de coisa, mas se Deus quiser vai passar isso tudo e a gente vai poder retornar para nossa escolinha, certo? Tá bom, gente. Fiquem bem, mandem sugestões de vídeos, mandem dúvidas, por favor, nos canais que são disponibilizados aqui, porque é muito importante a gente não deixar essa motivação cair e a gente ampliar os nossos horizontes, certo? Porque a vida é muito mais do que pandemia, né? Então tá bom. Um abração, gente. Tchau, tchau.